coral, né, cantou Javé, aí o padre falou, Parou, né? perguntou assim se eles não estavam sabendo há 2 anos, né, que já tinha proibido na igreja falar o nome Javé. Eu não levei um espanto, porque eu não sabia. Falei assim, falou assim, então, aí cantou outro cântico para substituir aquele, né, no caso, cantou 2 vezes. Quer dizer que não pode falar o nome. Não, estava proibido, há 2 anos, que eles falam lá, o nome dos livros da igreja católica tem um nome que eles dão lá, né? Os catecismos, E é. as leis canônicas, eles têm 1001 coisas. É um nome lá que ele falou, assim, está escrito lá, 2 anos atrás, não pode mais. Lá, hein, mãe? Eu tava lá na aniversário do meu tio João, 2 padres. Um falou, falando do nome, falou, o Papa fez uma lei, um documento que o judeu obrigou a parar de falar Yahweh por um decreto que estava havendo confusão judeu com gentil, que falou para não obrigar, não ficar falando. Aí eles falaram, para não ter problema com eles, fizeram um documento. Mas eu falei, o judeu não reconhece nem o Messias e nem o Pai. Nós temos que reconhecer porque ele não é dono do nome e nem do filho. O Pai morreu por todos. Não como temer judeu, temer. Esses 2 lados é o quê? É pessoas que estão envolvidas com maçonaria e outras coisas, que quer apagar a verdade. Que não E onde é que fica aquele versículo que fala, né? Todo aquele que invocar o nome será salvo, será salvo, mas que nome? Vai Isso é invocar qualquer política nome? judia. Invocar o nome verdadeiro, né? Invocaram pro Nome do Senhor, Pai. invocaram pro Não Senhor. tem lógica. A tradição, irmãos, é assim, os judeus pararam de pronunciar E quer que os o outros nome parem também. e começaram a pronunciar nomes substitutos. Entre eles, Adonai, que é o que eles falam até hoje. Eles falam Elohim, que é uma palavra E Hashem. que para nós tem o mesmo significado que a gente sempre usou para Deus, né? Mas Elohim é a palavra hebraica correta. E não é a mesma coisa, um dia a gente pode estar mostrando para os irmãos o que eu tenho descoberto. E eles usam também Hashem. O nome, Hashem o nome. é dizer o nome. Ra é o, Shem é nome. Por isso que eles Então, falam muito Baruch Hashem. Baruch Hashem, Bendito o bendito nome. seja o nome, né? Então é a mesma coisa que você falar assim, olha, tudo isso que nós estamos falando aqui é pelo nome. Aí eles subentendem, mas não podem falar, igual os católicos. O católico também agora não pode. Na missa, na liturgia, nos cânticos, nas orações, só em casa se quiser. Nem isso eles encorajam. Então, irmãos, a tradição começou com os judeus antes do Messias vir a esse mundo, continuou depois, influenciou o cristianismo e eles trocaram tudo por Senhor, Senhor, Senhor nas traduções. Então, aqui no Antigo Testamento, irmãos, quando você vê Senhor em maiúscula, é o nome do Pai em hebraico Yahweh. Tá? E as pessoas se esqueceram desse nome. E isso foi profetizado. Nenhuma dessas tradições, irmãos, tem nenhum lugar nas Escrituras falando que é para não pronunciar. O que ela diz é para não usar o nome em vão. Porque o Eterno não terá por inocente, ou seja, não vai perdoar, ele vai cobrar. E tem um caso no Antigo Testamento que eu li essa semana, lendo a Escritura, foi uma briga lá no meio da congregação de Israel lá, e um jovem, filho de uma judia, e o pai parece que era egípcio, e brigou com o filho de uma israelita, uma outra lá, que era totalmente de Israel, e o que era mestiço, amaldiçoou o nome do Eterno. E todo mundo ouviu que estava ali por perto, e levaram lá para Moisés. Fala, Moisés, olha, nós temos um caso aí, nós temos um BO aí para resolver. Hoje, né? Nós temos um problema aí, olha, temos um jovem, hein? E esse jovem blasfemou o nome no meio da congregação. Aí levaram para Moisés e levaram diante do Eterno. E a ordem foi que se cumprisse a lei com aquele jovem. Por isso que a Escritura diz que ele não terá por inocência. Está lá nos 10 mandamentos. Tá?
Então nós estamos ensinando aos irmãos e ao mesmo tempo sempre devemos falar uns aos outros. Sempre que você estiver num ambiente que o nome não vai ser bem recebido, evite. Evite. Aí nesse caso sim, a gente pode estar usando o Criador, o Altíssimo, porque Messias é o Salvador, nós estamos falando do Pai, né? É bom evitar. O Eterno. Nós temos que pedir muita sabedoria, porque nós estamos lidando, com pedras preciosas, nós estamos lidando com diamantes do mais alto quilate do universo. E a Escritura diz para não lançar aos porcos. Né? Não lanceis. A gente tinha muito costume, quando a pessoa despedia, vai com Deus. A gente fala, vai com Elohim. Elohim. Não precisamos necessariamente dizer dessa forma. O Altíssimo. Que a paz te acompanhe. Vai Nosso Salvador te abençoe. Se for uma pessoa... Eu tenho costume no Felipe, toda noite a gente falava, né? A gente fala, né? De pedir a bênção, é um costume que eu tenho de tradição de família, né? Pedir a bênção para a avó, de dormir, essas coisas, né? Sim. Então, entre nós, irmão, nós podemos falar. Eu falo para ele, né? No nosso ambiente, no nosso ambiente, por exemplo, de trabalho, às vezes você está numa situação que não convém você estar falando Não é todo mundo. Aí fala Criador, Salvador. Por enquanto vai. com as minhas filhas eu tenho falado isso no telefone. Elas falam, né? Deus, eu mando versículo para mim, tudo, né? No celular. E eu falo que o Todo-Poderoso te abençoe. Eu levo o Wesley no portão, ele sai de moto, eu falo, filho, Yahweh te acompanha, te guarde, te livre, né? E ainda falando em nome, né? Eu estava pensando o quanto é importante o nome, a gente pronunciar o nome verdadeiro do Criador e do seu Filho, né? Se alguém chegar lá no meu portão lá e gritar, o Valdivino, ele vai cair o queixo de gritar. Nunca eu vou atender ele. Ele vai ficar com o queixo caído e nunca eu vou atender ele, porque o meu ou então você vai gritar lá de baixo. Aí vai chegar e falar, rapaz, para de barulho aí. Não, eu quero falar com você, seu Valdivino. Eu digo, eu sinto muito, nunca nem vi esse camarada. Nunca vi esse Valdivino. E nem sei se quer. A mesma coisa é o Criador e o seu filho, né? O nome dele o Criador é Yahweh, eu vou chamar Deus, né? O filho dele é Yahushua, eu vou chamar Jesus. Que é o Messias, né? O irmão Jaré quis dizer assim, nem todo lugar, por a tradição mundial só de Deus, não entende Elohim. Alguns entendem, aí tem que explicar para alguns, porque acaba falando que Elohim, nunca vi falar esse nome, mas tem gente, por exemplo, católico mesmo, tem católico que você falar Javé, ele sabe. Que às vezes não quer só questionar, ele quer ter, quer dialogar. Tem pessoas que acham que quer dialogar e prevalecer, não, acha que porque tem um paletó uma debaixo do braço, aí você fala, acha que tudo, aí você vai falar que o nome não é esse, é outro. Mas não sei o quê. Então essas pessoas... É melhor você fugir, entregar no momento. Aí, se possível, perguntar, seu Salvador nasceu no Brasil? E dá graças a Deus que a gente conseguiu ver a verdade. Na verdade, há tempo. Porque até se propagar, eu queria falar um pouquinho, irmão, sobre as últimas mensagens que nós escutamos juntos, né? Alguns aqui não tiveram presentes, né? Não puderam estar com a gente. Mas eu acho que é importante a gente não perder esse... É bom a gente falar de vários assuntos e revisar, é maravilhoso. Mas a gente tem que ter uma linha, né, para a gente poder estar seguindo, né, os estudos. Alguns têm aí a cópia, não sei se trouxeram. Eu tentei imprimir mais em casa, mas a minha impressora é assim, ela está igual aquelas máquinas de lavar antigas que emperra, aí você dá um tranco, ela funciona um pouquinho, para, depois sai andando. Funciona como respeito, o atual, eu não trouxe para a gente começar hoje, mesmo porque eu sabia que alguns irmãos ainda não tiveram oportunidade de ver nem a anterior, né? Ele vai ver.
Esse sobre a importância fundamental e única do nome. Esse aí eu acho que é o antigo, Palmeira. Qual que é o? Depois desse. É o que fala sobre o nome usado pelos apóstolos. Isso aqui, né? Esse aqui é o antigo, ó. Você está com o seu? Não? Não, aí não dá. Esse da marcha aqui, ó.